Bom, pessoal, eu quero dar início a uma proposta de um novo estudo, uma nova série sobre assuntos relacionados à fé, à política e outros assuntos correlacionados. E é um grande desafio fazer esse estudo porque ele resume praticamente 20 anos de reflexões, de meditação, de estudos que, pela providência de Deus vai nos mostrando através dos anos. E chega um momento que, quando a gente junta as peças e conecta os pontos, a gente tem algo a compartilhar. E me sinto incomodado a compartilhar esse estudo, essa série. Ela tem com esse propósito de ser uma meditação livre. Né? Eu não sei quantos estudos teremos, mas são estudos pontuados em alguns estudos que foram feitos ou por mim ou por outras pessoas, mas que a intenção é que a gente possa extrair algo que nos ajude na edificação. Então, esse estudo é direcionado a irmãos, a cristãos, a crentes, a pessoas seladas com o Espírito Santo e que muitos não entenderão. Há muitos que não têm essa compreensão espiritual, não vai entender esse estudo. E esse estudo tem como título, eu vou destacá-lo no meu canal e vou fazer uma série, talvez parte 1, parte 2, parte 3, e tem como título As Pedras Clamarão. As Pedras Clamarão é um termo que é extraído de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 40, quando Jesus diz que eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Uma referência, né, a que se os discípulos se calassem, as pedras clamariam. E o que significa as pedras clamarão? Nós poderíamos fazer um estudo exclusivo sobre isso, mas de forma bem resumida, a intenção não é explicar esse texto sobre as pedras clamarão, e sim intitular a série e fazer todo o sentido no desenvolvimento dos estudos, das reflexões, das meditações sobre contextos que estamos vivendo, contextos históricos, contextos circunstanciais. Basicamente, o que significa as pedras clamam, as pedras clamarão, é que Jesus disse que, se necessário, as pedras clamariam caso seus seguidores se calassem. Então, isso é interessante que se deixe bem claro. A partir do momento que os discípulos do Senhor, seus seguidores, deixam de ter deixa de cumprir o seu dever de falar, de compartilhar, de dizer a verdade, a partir do momento que os discípulos se calam, Deus pode levantar qualquer outra pessoa, até um ímpio, para que fale. Então, basicamente significa que a vontade de Deus não pode ser frustrada. Se Deus tem uma verdade a ser transmitida, se seus discípulos não repassarem, ele usa qualquer outra pessoa. Então, por isso mesmo que onde encontrarmos a verdade, Deus está nisso. Porque, como muitos teólogos já meditaram isso no passado, a partir do momento que uma verdade é dita, seja por um filósofo grego, seja por um ateu, seja por qualquer pessoa, a verdade sempre é verdade, sempre será verdade. A verdade dita é sempre algo de Deus. Ele é a própria verdade. Ele tem como essência a verdade. Então, ele pode usar qualquer pessoa para que fale a verdade. E muitas vezes os seus discípulos, por caírem em erros, por desviarem-se por causa de tradições, eles acabam distorcendo a verdade ou não compartilhando a verdade totalmente. E ao não compartilhar essa verdade, acaba que Deus vai usar
outros meios para que essa verdade seja transmitida. E é nesse sentido que, se os discípulos falharem em comunicar, as pedras clamarão. Aqui eu quero destacar alguns textos, e eu quero começar com um texto que originalmente foi publicado no Brasil pela editora Fiel em suas páginas, sua revista, por volta do ano 2002. Aqui eu quero fazer uma menção a essa data, porque são textos muito importantes. Eu separei aqui, deixa eu só ver aqui rapidinho a tela. Esses textos, esse texto que eu vou citar hoje, ele é de 2002, ele foi publicado em 2002. O autor do texto é Maurice Roberts, e esse texto tem todo um significado para que a gente possa entender melhor o cenário atual. E depois teve um texto de 2004, e esse texto de 2004 eu que escrevi, né, na época, e que faz todo sentido ao conectar com esse texto de 2002. E depois de muito tempo, somente em 2014, eu produzi outro texto baseado no profeta Jeremias, que esse texto tem uma conexão com esse texto de 2004 e com esse texto de 2002. E recentemente produzi outro texto em 2022, e esse texto, fazendo conexão aos outros textos, nós temos um período de 20 anos. E também eu nessa série, citarei, se Deus permitir, nessa série, um texto também de 2020, de um autor sobre um tema muito importante que nós vamos abordar, que é a apostasia. Então, nós temos um texto, depois eu falarei o nome do autor, explicarei todo o texto. É um texto de 2020, que fala sobre apostasia. Esse texto de 2002, que é o texto mais antigo, né, nesse período de reflexão, é um texto de Maurice Roberts. E o texto, eu posso colocar o link na descrição, está publicado tanto em blogs quanto no próprio site da Fiel, em outros lugares. E o título do texto se chama O Perigo de Tornar-se Fatigado na Batalha. Eu vou repetir. O perigo de tornar-se fatigado na batalha. Esse texto de Maurice Roberts, eu até fiz uma referência a esse texto, que para mim, em 2002, já temos um longo tempo aí, ele marcou. Esse texto nunca saiu do meu coração, nunca saiu da minha mente. Ele sempre me acompanhou. Eu sempre publico ele. Recentemente publiquei em outros lugares. Hoje mesmo publiquei trechos no Facebook. E esse texto, ele, para mim, e pode servir para outros, ele me marcou como uma cicatriz de guerra. Nós temos momentos chaves, né, na nossa história pessoal. E alguns textos, alguma pregação, alguma palavra nos marca de forma como uma cicatriz, né? E esse texto, ele tem uma certa profundidade de traço, né, de suco, né, como que Deus estivesse arando uma terra pedregosa. Arando essa terra, ele cria aqueles sucos profundos. Então, esse texto eu destaco como o primeiro, talvez seja um dos mais importantes dessa série, mas aqui eu desejo compartilhar com vocês, e se Deus quiser a gente vai tirar um bom proveito de edificação desse texto, ok? Então, o perigo de tornar-se fatigado na batalha, de Maurice Roberts, ele diz assim no início: não há entre nós falta de evidências que bons crentes estão sofrendo de algum tipo de fadiga espiritual. Ele inicia dizendo isso em 2002, dentro de um cenário de igreja evangélica, muito provavelmente dos Estados Unidos, mas que nós também estamos muito próximos desse contexto evangélico do que acontece nos Estados Unidos e o que acontece aqui. Inclusive, muitos dos lixos teológicos e invenções e invencionices teológicas e filosóficas que se produzem nos Estados Unidos, nós acabamos
aqui no Brasil, reciclando e adaptando a uma nova realidade, e muitas vezes dizemos que isso é coisa de Deus, quando não é. Então ele disse que, isso em 2002, ele disse que muitos crentes estavam se sentindo como que fadigados espiritualmente, como se eles estivessem cansados, como se eles estivessem exaustos de uma caminhada, de uma peregrinação, ou no caso de uma batalha, né? Ele faz essa analogia. Interessante que, ao continuar esse texto, eu não vou ser literal, mas eu quero ter essa oportunidade de Deus trabalhar em minha mente, em meu coração, para que esses textos possam se conectar e juntando todas essas meditações, nós podemos ser edificados. Então, ele disse que muitos estavam se sentindo cansados. Nós podemos dizer que essa realidade atual, nossa, de 2022, não mudou, né? Muitos se sentem ainda assim, para vocês perceberem que quando a gente fala de teologia, quando a gente fala de igreja, nós temos que ter uma visão de macro-história, uma janela maior para que a gente leia a história. 20 anos de igreja, 20 anos na teologia não é nada. Então, ele está dizendo que o que aconteceu em 2002 ou antes, o texto foi traduzido em 2002, possivelmente foi escrito antes, nesse período próximo da virada do milênio, né? 2000, 2001, 2002, e para hoje não temos tanta diferença em termos de, nesse sentido de cansaço. E ele dá algumas características desse cansaço, dizendo que em nossa comunhão cristã, a comunhão cristã é o nosso relacionamento desde a família até a comunidade em templos, igreja construída, não igreja reunida, né? Então, essa comunhão desses cristãos, ele diz que nessa rotina, nessa tradição desse estilo de comunhão, raramente o ferro afia o ferro. Essa referência do ferro afia o ferro é uma referência proverbial, bíblica, que um irmão, ao levar uma palavra de ânimo para o outro, é como se um ferro estivesse afiando outro ferro. Uma vez eu ouvi de um pastor, ele fazia uma pergunta de púlpito, ele perguntava assim, pode um fraco levantar outro fraco? Pode um fraco ajudar outro fraco? Biblicamente sim. E a crítica que se faz é que pouco está acontecendo isso. Pouco está acontecendo de um fraco ajudar outro fraco. Pouco está acontecendo de um ferro afiar o ferro. E, contextualizando ainda o parágrafo inicial do Maurice Roberts, ele diz que muito da pregação ortodoxa, muito da pregação que é bíblica, que é boa, muito dessa pregação, ela está faltando, na opinião dele, o tom de convicção necessário para que possa incomodar a consciência dos pecadores. Está faltando aquele tom de convicção necessário. E ele diz que o que acontece é que uma mansidão culposa, as pessoas estão mais em silêncio, mesmo sendo culpadas. Uma multidão culposa abafa o nosso zelo. E por falar em zelo, né, a gente tem que fazer a seguinte pergunta sobre a questão de zelo. Em quem ou em que estamos colocando nosso coração? Em que ou em quem estamos colocando nossa mente, nossa energia? Então, se nós temos biblicamente que exercer talentos e dons com foco, com objetivo, né? No caso, direcionado a um zelo para a maior glória do nosso Senhor. Esse é o objetivo, né? Tudo é para a glória de Deus, no sentido de que a partir do momento que as pessoas se sentem culpadas porque elas não incomodam as consciências
dos outros irmãos, seja no púlpito, seja na comunhão. Isso acaba se tornando algo silencioso, as pessoas ficam de forma mansa, elas acabam abafando esse zelo. E ele inicia a sua crítica também dizendo que as orações dos crentes hoje elas acabam sendo previsíveis e monótonas. Ou seja, aqui não é fazendo uma crítica a um estilo de reunião ou outro estilo de reunião ou um estilo de denominação. Mas, independente da denominação, o que acontece? Muitas vezes, se é uma denominação mais tradicional, onde as pessoas estão mais orando de forma mais discreta, de forma menos barulhenta, e outras denominações de forma cultural, elas agem de forma mais barulhenta, de forma mais agitada, de forma não tão discreta. E independente disso, o que acontece num modo e o que acontece em outro modo, muitas vezes acaba se tornando algo rotineiro, repetitivo, previsível. E aqui provavelmente ele está fazendo uma crítica àquelas igrejas mais tradicionais. E essas igrejas mais tradicionais, ele faz a crítica que são monótonos, são previsíveis e monótonos. Ele diz que o que falta e o que foi perdido, essa vitalidade que foi perdida e que parece que está apagando, ele chama de fogo apostólico. Esse fogo apostólico perdeu a vitalidade e parece estar se apagando. O evangelho, mesmo onde ele é realmente pregado, porque veja, muitos lugares já não é mais pregado. É pregado outro tipo de coisa, não é mais pregado o evangelho. Mas ele não está se referindo a essas pessoas. Ele está se referindo a locais que, de fato, mesmo que preguem o real evangelho, esse real evangelho muitas vezes é pregado, esse verdadeiro evangelho muitas vezes é pregado com uma certa polidez, uma polidez excessiva e de respeitabilidade. Ou seja, o que ele quis dizer de forma muito educada aqui, de forma muito respeitosa, é que muitas vezes as pessoas, ao terem que anunciar a verdade, ao terem que anunciar o evangelho, muitas vezes elas, para não incomodar alguém, para não ferir a consciência de alguém, mesmo estando em erro, essas pessoas, elas acabam pisando em ovos, ela acaba fazendo contornos, né? Trazendo uma certa linguagem de respeitabilidade, um excesso de polidez, para que não atinja de fato, para que não possa incomodar suas consciências. Aí ele diz que frequentemente os sermões não passam de humilha gentil ou uma conversa tranquila a respeito de bons conceitos religiosos. Ou seja, muitas vezes o que se tem nos púlpitos são conversas tranquilas, sermões que não venham a ferir a consciência de ninguém, não venham a incomodar ninguém. E isso, de forma lenta, de forma imperceptível, as pessoas vão se conformando, elas vão se acostumando. Seja uma igreja que faz isso, as pessoas vão se acostumando com isso, ou seja uma igreja que as pessoas estão basicamente ouvindo sobre motivações, sobre empreendedorismo, motivações para vencer um obstáculo assim ou assado. Então, dependendo muito do estilo da igreja, elas acabam se afastando do verdadeiro evangelho, ou seja, de forma a não ferir a consciência das pessoas, ou mesmo trazer assuntos, assuntos que não venham de fato confrontar as consciências.
lentamente as pessoas vão se acostumando com isso, elas vão se conformando com isso, e suas emoções e seus intelectos. Isso caracteriza como o espírito dessa época. Isso ele está falando em 2000, na virada do milênio, 2000, 2002. Mas nós observamos que em 2022 não há tanta diferença sobre esse cenário. Isso precisa ser pensado, isso precisa ser revisto, porque é como se a gente tivesse estagnado. Algumas igrejas, elas agem como se fosse um clube, elas agem como se fosse uma reunião de aconselhamento, uma reunião de incentivo, de estímulos, como se fosse, alguns criticam como se fosse pregação coach, eles falam, né? Como se fosse aquela pregação empresarial. E por outro lado, nós temos as loucuras evangélicas, de muito barulho, de muita mistura com misticismo, com muito secretismo. Isso nós vamos ver em outro texto, ok? Mas não vamos deixar de tratar esses assuntos. O mais importante inicialmente é que esses textos possam nos ajudar a entender o cenário eclesiástico brasileiro, especialmente, né? E também como esse cenário evangélico nacional ele se relaciona com outros termos que interferem de forma mais dinâmica na sociedade, como, por exemplo, política. Nós, com o tempo, faremos também essa ponte no decorrer desses estudos. Mas é interessante perceber como funciona desde a base, né, para que a gente possa fazer, de fato, um diagnóstico de 2 décadas. E assim, posso adiantar desde já que se isso era o início do problema, hoje nós temos o que podemos afirmar, e talvez alguns vão colocar que isso é muito mais antigo do que algo do nosso milênio, que se chama a apostasia. Muitos irão concordar comigo, outros irão discordar, muitos não irão gostar do que eu pretendo desenvolver nesses estudos, mas se eu, de fato, contribuir falando a verdade, eu não tenho que me incomodar. E a conclusão do primeiro parágrafo do Maurice Roberts, ele diz: embora não devêssemos nos importar com falar dessa maneira, traímos nosso desespero íntimo de ver um avivamento ou mesmo a reversão da tendência presente em direção ao declínio. Ele aqui está dizendo que nós não podemos deixar de examinar isso, porque o que está em jogo quando nos afastamos dessa verdade tão necessária, de buscar essa vitalidade, de buscar o que ele chamou de selo, de fogo apostólico. Ao nos afastarmos disso, estamos deixando de lado, nós estamos nos distanciando de uma coisa muito importante, que é buscar, desejar, orar, caminhar em direção a um avivamento. Não haverá saída, não haverá solução para todos os problemas que a igreja brasileira tem passado, a não ser na direção de um avivamento. Interessante que ou se busca essa verdade para que Deus nos dê essa chance de talvez na nossa geração experimentar um avivamento, ou o contrário disso se chama direção ao declínio. Direção ao declínio nada mais é do que apostasia. Então, essa é a primeira parte do texto. Aqueles que não quiserem ouvir essa série de estudos gravados, podem pegar o texto diretamente e ler e tirar a sua conclusão. Aqui eu estou fazendo como se fosse uma mistura de leitura e meditação e pontos de vistas
reflexivos que possam, de forma a contribuir para a edificação, de trazer algo de Deus que a gente não fique simplesmente paralisado, ou que a gente não fique, como o próprio autor coloca, né? Que a gente não fique nessa direção perigosa, que é a direção ao declínio. Esse é o nosso propósito inicial. E aqui eu vou parando esse primeiro estudo e vamos continuar.